Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nós vamos a mais uma disciplina, né? Sobre métodos de estudo bíblico, tá bom? E nós vamos falar agora, né? Dando continuidade às nossas aulas, falar sobre o formulário para estudo bíblico, tá bom? Na metodologia, né? Então vamos lá. Um exemplo. Estevão, vamos dar o exemplo de Estevão, ó. Referências bíblicas, né, que é Atos capítulo 6, verso 3 e capítulo 8, verso 2 e Atos capítulo 11, verso 19 e ainda em Atos capítulo 22, verso 20. Primeiras impressões e observações. Estevão foi um mártir e poderoso pregador da igreja primitiva, com tremendo testemunho, disposto a morrer por sua fé. Esboço da vida de Estevão, ó, escolhido pela igreja primitiva como líder, para ajudar a solucionar discordâncias. Você vai ver em Atos, capítulo 6, verso 5. Com base no seu caráter santo, Atos, capítulo 6, verso 3, 5 e 8. Ele tinha um grande ministério, servia mesas. Atos, capítulo 6, verso 2,5. Fazia milagres, Atos 6, verso 8. Pregava e ensinava poderosamente, Atos 6, verso 10. Ele foi perseguido, hostilizado por judeus de diversas partes, Atos capítulo 6, verso 9. Falsamente acusado, Atos 6, verso 11. Preso e levado perante o Sinédrio, Atos capítulo 6, verso 12 a 14. Falsas testemunhas testificaram contra ele. Defendeu-se fazendo um retrospecto magistral sobre o Antigo Testamento. Atos capítulo 7, verso 2 e verso 2 a 53. Testemunhou de Jesus. Atos capítulo 7, versos 55 e 56. Foi linchado pela multidão enfurecida. Atos capítulo 7, verso de 57 a 60. Teve um ministério depois da morte. A perseguição fez com que a igreja se espalhasse. Atos capítulo 8, verso de 2 a 4 e capítulo 11, verso 19. Revelações gerais. Revelações gerais, respostas e perguntas. Por que ele foi escolhido para ser líder? Porque ele era cheio do Espírito e de sabedoria. Atos capítulo 6, verso 3. Ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Atos capítulo 6, verso 5. Ele era cheio da graça e do poder de Deus. Atos capítulo 6, verso 8. Ele conhecia as Escrituras. Atos capítulo 7, verso 2 a 53. Qual foi sua reação diante das falsas acusações? Ele se manteve sereno, ficou calado e só respondeu quando o sumo sacerdote lhe dirigiu a palavra. Há paralelos com Jesus? Sim, ele foi acusado falsamente, demonstrou amor e preocupação pelos que o acusavam e morreu uma morte imerecida. Qual foi a sua atitude para com os que o executavam? Ele foi perdoador, a ponto de pedir a Deus que os perdoasse pelo pecado de homicídio. Quais foram as consequências a longo prazo da sua vida, ministério e morte? Fomentar o plano de Deus. Sua morte fez os discípulos fugirem e levarem o evangelho a outras partes da Judéia, Samaria e regiões fora dos limites da Palestina, em cumprimento de Atos capítulo 1, verso 8. Sua morte também ajudou na conversão de Paulo. Qualidades de caráter identificadas no livro de Atos, cheio do Espírito, capítulo 6, verso 3, 5 e 10. Sábio, capítulo 6, verso 3 e 10. Fiel, capítulo 6, verso 5. Disponível para Deus, capítulo 6, verso 8. Perseverante, capítulo 6, verso 10. Entre outros. Então, verdades bíblicas ilustradas em sua vida.
a presença e o consolo do Espírito Santo nas provações da vida. Atos capítulo 7, versos 54 e 55. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Falsas acusações e perseguição ocorrerão em nossa vida. Atos capítulo 6, verso 1. E a graça de Deus nos basta quando andamos com Ele. Atos capítulo 6, verso 10, 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 e 31 e 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Resumo das lições aprendidas por sua vida. A principal característica de Estevão foi seu compromisso com o Senhor e sua boa vontade em fazer tudo para Ele, inclusive entregar sua vida. Esse compromisso é notório. No seu caminhar com Deus, ele era cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de fé, de graça e do poder de Deus. Ele tinha grandioso testemunho diante dos outros na igreja. Testemunhou tanto em vida quanto em morte. Além disso, ele era homem de palavra. Ele conhecia a Bíblia, homem da palavra. Conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento. Ele deve ter passado horas estudando os rolos e os pergaminhos. Aplicação pessoal. Preciso ser como Estevão, pessoa da palavra, que conhece Jesus Cristo intimamente e que, quando questionado, está sempre pronto para responder os outros com base na palavra. Como consequência desse estudo, me comprometo a reservar pelo menos 15 minutos para meditação a fim de conhecer melhor a Jesus. A necessidade de uma caminhada pessoal com Jesus Cristo, o único modo pelo qual podemos nos tornar homens e mulheres de fé, de sabedoria como Estevão. É reservando tempo para meditação diária e comunhão com o Senhor. A caminhada de Estevão com Jesus Cristo era dinâmica. A necessidade de viver a palavra de Deus regularmente, estudo bíblico e memorização da Escritura. Se quiser conhecer a Bíblia como Estevão, preciso investir em tempo nessa atividade para poder ensinar os outros a fazer o mesmo. Esse livro é um meio de me ajudar a fazer isso. Preciso compartilhar esses métodos com outras pessoas. Agora vamos ao método de estudo por tópicos. O método por tópicos implica escolher um assunto bíblico e seguir seu curso por um único livro, pelo Antigo ou Novo Testamento, ou ainda pela Bíblia inteira, a fim de descobrir o que Deus diz sobre o tópico. O método requer uma ampla referência cruzada e, além disso, as perguntas a serem feitas sobre determinado texto são ilimitadas. Bons exemplos de estudos tópicos são encontrados no final da Bíblia de referência Thompson, com versículos em cadeia temática. Há muitos tópicos que o escritor elaborou cuidadosamente. O método por tópicos pode ser usado para estudar uma doutrina, uma ideia, uma sentença ou essencialmente todo o assunto que esteja memorizado na Bíblia. Etapas do método. Antes de iniciar as etapas, escolha um tópico no qual tenha interesse em estudar. Pode estar especificamente mencionado ou simplesmente implícito no texto, mas deve ser importante tanto em conteúdo quanto em interesse pessoal. Quando utilizar esse método de estudo pela primeira vez, escolha um tópico que não seja muito extenso ou prolongado. Reúna referências bíblicas de posse das ferramentas de consulta. Reúna todos os versículos que encontrar sobre o tópico. Procure cada palavra relacionada, conforme a primeira etapa, na sua concordância. Faça uma lista de todos os versículos que de alguma forma se relacionam com o tópico. Use também a Bíblia tópica para encontrar versículo para o estudo. Considere cada referência bíblica separadamente, usando o quadro comparativo exposto no final desse capítulo. Consulte, leia e estude cada referência bíblica e escreva suas observações e revelações. Compare e agrupe as referências bíblicas. Depois de ter estudado criteriosamente todos os versículos, você passará a notar que certas referências bíblicas complementam naturalmente umas às outras e lidam com as mesmas áreas do tópico escolhido. Caracterize essas referências bíblicas num rascunho. Sintetize o estudo em um esboço, utilizando as categorias estabelecidas na quarta etapa,
logicamente organizadas em suas divisões principais. Esboce seu estudo. Essa etapa organizará seu estudo e lhe permitirá compartilhá-lo com outros. Faça isso agrupando referências bíblicas, correlatas ou semelhantes em divisões naturais. Depois organize as divisões dentro de um padrão lógico. Conclua o estudo. Na sua conclusão, em 2 partes, resuma suas descobertas em um parágrafo curto. Depois, escreva uma aplicação prática extraída destas conclusões. Lembre-se de ser pessoal e prático e escreva uma aplicação possível e mensurável. Bom, quanto ao método de estudo histórico, cultural e contextual, implica no ganho de uma compreensão melhor da mensagem bíblica pela pesquisa do cenário referente ao texto, a pessoa ou acontecimento ao tópico sobre o estudo. Demanda conhecimento de geografia, dos fatos históricos, da cultura e do ambiente político na época em que determinada parte da Bíblia foi escrita. Por que estudar os cenários? Com o objetivo de alcançar verdadeiro entendimento do impacto da narrativa bíblica. É necessário que nos transportemos, entre aspas, de volta ao tempo que o autor viveu. Considerando que séculos nos separam dos escritores da Bíblia, devemos tentar enxergar seu mundo pelos seus olhos, sentir o que eles sentiam, para então entender como foram usados pelo Espírito Santo para escrever o que escreveram. Uma das regras básicas da interpretação afirma que, visto que a Bíblia foi escrita no meio da história, só pode ser entendida na íntegra, considerando o contexto histórico. Além disso, antes de entendermos o modo pelo qual a mensagem bíblica hoje deve ser aplicada em nossas vidas, devemos inicialmente nos certificar como era aplicada durante a época em que foi escrita. Se tentarmos interpretar e aplicar a escritura de acordo com a nossa época e cultura, logo encontraremos muitas dificuldades. Frequentemente, uma declaração, palavra, costume ou acontecimento em outra cultura ou época serão entendidos de um modo totalmente diferente do significado a que estão atrelados hoje ao nosso povo. Quanto ao valor da arqueologia, para muitas pessoas, a arqueologia é muito monótona, enfadonha e pouco conhecida, mas graças ao trabalho paciente de muitos arqueólogos experientes de diversas nações, hoje sabemos muito mais acerca dos tempos bíblicos do que os cristãos há meio séculos atrás. A NetGeo e outros periódicos conhecidos publicaram as tábuas de Hebra recentemente descobertas que lançaram nova luz ao Oriente Próximo, de 2000 a 2500 a.C. Hoje, podemos entender que a Bíblia, como nunca visto, que a arqueologia tem sido um poderoso meio de informação e companheira do estudante sério da Bíblia. G.W. von Beck escreveu: ninguém pode entender a Bíblia sem ter um conhecimento da história e cultura bíblicas. E ninguém pode afirmar que tem um conhecimento da história e cultura bíblica sem ter um entendimento das contribuições da arqueologia. Acontecimentos bíblicos foram ilustrados, palavra desconhecida explicada, ideias esclarecidas e a cronologia aperfeiçoada pelos achados arqueológicos. E quanto a etapas do método, o formulário para esse tipo de estudo contém 8 etapas para serem cumpridas e um espaço em branco para relacionar as ferramentas de consulta utilizadas. Use mais folhas de papel se o espaço no formulário não for suficiente. Escolha o assunto ou livro da Bíblia, relacione as ferramentas de consulta utilizadas, anote as revelações que obter com base na geografia, entendeu? Anote as revelações que obter com base na história, anote as revelações que obtiver com base na cultura. Aí você vai ver, tipo de roupas que as pessoas usavam, profissões e comércio nos tempos bíblicos, música na Bíblia, estilos arquitetônicos no Oriente Próximo, modos e costumes na Escritura, entretenimento nos tempos antigos, vida familiar no Oriente Médio, arte na Bíblia, idiomas e literatura das nações circunvizinhas,
cerimônias religiosas em Israel e entre vizinhos pagãos, falsas religiões naquela região, armas e ferramentas usadas pelos povos. Nessa etapa, relacione todas as revelações que obtiver sobre a maneira como os povos viviam em suas culturas. Anote as revelações que obtiver com base no ambiente político. Muito do que aconteceu no Israel antigo, do Antigo Testamento, e no mundo romano de Jesus, de Paulo e dos apóstolos, está relacionado com o ambiente político da época. Então, resuma a pesquisa. Volte às etapas 3 a 6 e, a partir dos dados que reuniu, resuma a pesquisa respondendo essas duas perguntas. Como essas informações sobre os cenários das épocas me ajudam a entender melhor o que estou estudando? Algum desses fatores tiveram influência no assunto ou livro que estou estudando? Escreva uma aplicação pessoal. Embora seja difícil pôr em prática um exemplo pessoal nesse tipo de estudo, você deveria conseguir uma aplicação do texto que está estudando. De fato, pesquisar o pano de fundo do tema estudado pode permiti-lo encontrar uma aplicação que você careça hoje. E os detalhes podem lhe ajudar a fazer a aplicação pessoalmente apropriada. Então, vou terminar esse vídeo aqui e vamos dar continuidade no outro, amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco e que venha falar através de nós, em nome de Jesus.